Sozinho eu não posso nada. Com o Senhor tudo é possível. O título da nossa mensagem de hoje é Momentos Difíceis. Diga isso comigo, por favor. Ele nos livrou e continuará nos livrando. A palavra de Deus fala sobre a importância que existe na capacidade que nós precisamos desenvolver de discernir os tempos. Por que é tão importante discernirmos os tempos? Porque um tempo nunca será igual ao outro. Assim como ao longo de todo um ano, nós vivenciamos as 4 estações. Ao longo de um ano, nós podemos vivenciar momentos e fases diferentes. Um erro muito comum que acontece, muitas vezes pela falta dessa capacidade de discernir os tempos, é a pessoa começar a inverter o que ela precisa fazer naquela oportunidade. No tempo de guerra, ela está querendo viver em paz. No tempo que é para ser o tempo de paz, ela está trabalhando para entrar em guerra. No tempo que é de plantar, muitos estão em busca das colheitas. No tempo que é para estarmos colhendo, muitos estão plantando. A Bíblia fala sobre a variedade de tempos que existe. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de costurar, existe o tempo de rasgar, existe o tempo de guerra, o tempo de paz, existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir. Mas eu quero destacar alguns tempos específicos. O tempo da guerra, o tempo do choro, o tempo do lamento. Eu adoraria dizer que todas as nossas batalhas serão resolvidas da mesma forma. Eu adoraria dizer que todas as nossas guerras vão ter o mesmo grau de intensidade. Eu adoraria dizer que todas as nossas batalhas vão exigir de nós as mesmas entregas, mas isso não vai acontecer. Tem momentos que as batalhas são muito mais difíceis do que o normal. Tem momentos em que, quando nós paramos para analisar até a nossa própria condição física, nós estamos mais desgastados do que o normal, mais fracos do que o normal. Existem momentos em que a nossa condição mental ela não está no seu ápice, muito pelo contrário. Mentalmente, às vezes, nós estamos mais vulneráveis, mais desgastados, porque remoemos muitas coisas, pensamos muito no futuro, são muitas preocupações. Existem épocas da vida que más notícias vão chegar, mas parece que tem épocas que elas não param de chegar, é o tempo todo. Existem momentos em que eu vou conseguir resolver algumas batalhas, algumas dificuldades da minha vida, na primeira, na segunda, talvez na terceira tentativa. Existem guerras que são as guerras de perseverança, que vão exigir de nós um esforço muito maior. Eu adianto, talvez não vai ser na quinta, não vai ser na 10ª, não vai ser na 20ª, mas qual é a questão? Eu não posso parar. Diga isso comigo, por favor. Eu não posso parar. Salmo 27, versículo 4 diz assim: a Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa
todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Uma das características mais marcantes de Davi era que ele era um homem apaixonado por Deus. Para ele, o Senhor não era um meio para chegar aos seus objetivos. Na verdade, para ele, o Senhor era o seu objetivo maior. Para ele, o Senhor era a sua vida. Perceba qual é o pedido que Davi enfatizou ao Senhor, que ele usou de força para pedir ao Senhor. Ele insistiu nisso. Uma coisa eu peço, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida, para que eu possa me sentir maravilhado com a sua presença e para que eu possa receber as orientações que eu preciso. Olha o que diz na sequência: em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo, e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Em tempos difíceis, em momentos difíceis, é extremamente importante nós realizarmos uma autoanálise de quais são os lugares que eu mais tenho frequentado. E quando eu digo lugar, não estou falando simplesmente de 4 paredes. Nós frequentamos muitos lugares, por exemplo, na nossa mente. A nossa mente, ela tem um alcance praticamente ilimitado. Se eu quiser estar no passado, eu consigo estar lá. Se eu quiser estar no futuro, de certa forma, eu consigo estar lá, tomado pelas preocupações. Se eu quiser reviver momentos que não são bons, eu tenho condições de fazer isso. O tempo todo nós precisamos trabalhar para nos escondermos nesse abrigo que é o Senhor. O tempo todo nós precisamos trabalhar para estar sobre essa rocha, porque é só na prática que nós entendemos isso. Adoraria dizer que uma boa orientação ela vai ser o suficiente, mas com muita sinceridade, eu acredito que na grande maioria dos casos nós não vamos entender se não for por uma prática, por uma vivência, por uma experiência. Muitas vezes nós precisamos perder muita coisa para entendermos que é somente em cima da rocha que nós temos condições de vencermos as batalhas da vida. É somente no Senhor. Gente, a quantidade de pessoas que nos procuram pedindo ajuda semanalmente é um negócio de doido. A quantidade de mensagens que nós recebemos pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é um negócio assim que a gente não consegue calcular. E cada experiência que nos é apresentada tem a sua particularidade. E é assim, só reforça algo dentro de nós. Não existe segurança plena em absolutamente nada. Uma pessoa saudável ao extremo, ela não tem segurança na própria saúde que existe no seu corpo. Por exemplo, eu estava respondendo uma mensagem antes de eu descer. Um membro aqui da igreja, há uns 4 dias atrás, 5 dias no máximo, mas eu acredito que sejam 4, entrou em contato conosco falando que descobriram um câncer na irmã dele. Em 4 dias, descobriram que o caso era mais grave do que o esperado. Quando foi ontem à noite, infelizmente, a pessoa ela veio a falecer. Nós podemos ter todos os recursos do mundo. Existem muitas coisas que o dinheiro não pode resolver, muitas coisas que o dinheiro não alcança, muitas coisas que o dinheiro não consegue dar jeito, muitas coisas. Nós podemos estar cercados das melhores estruturas, nada se compara à rocha.
E por que eu estou enfatizando tanto esta parte? Porque estar sobre a rocha não é no momento de culto. Estar sobre a rocha é no dia a dia. Quando eu entendo que algo é crucial, essencial para mim, eu não posso soltar nem por um segundo sequer. Mas na prática nós soltamos muito facilmente a rocha. Gente, tem batalhas na vida que é assim, você pode conhecer a pessoa mais capacitada. Tem batalhas que ela não vai conseguir encontrar as palavras certas para te ajudar. Ela vai querer estender as mãos e não dá. O único que consegue alcançar em todos os lugares é o Senhor Jesus. Tem fundo de poço que não adianta, o teu braço pode ser extremamente comprido. O teu poder de ajuda pode ser muito elevado. Tem lugares que não dá. Mas todas as vezes que eu estiver ligado ao Senhor, aí a conversa é completamente diferente. Esperar em Deus, diga isso comigo por favor, esperar em Deus. Essa é uma expressão poderosíssima e ao mesmo tempo perigosíssima. Por que perigosíssima? Tirando o misticismo, esperar em Deus não é deixar de agir na terra. Eu espero em Deus, mas eu luto, eu corro atrás, eu faço o que é necessário. Na prática, conforme o momento vai ficando mais difícil, gente, é batata. Muitos começam a se afastar da presença, muitos começam a se afastar do Senhor, muitos vão se afastando da igreja. Eu não estou dizendo que, por exemplo, para salvação, basta você crer, basta você confessar o nome do Senhor. Mas eu vou pegar pelas próprias palavras de Davi. Uma coisa eu busco, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Ele tinha consciência, ele não podia ficar um dia sequer distante. Gente, mas é muito fácil nós trocarmos algumas coisas, nós mexemos em muitos compromissos, e o compromisso que mais sente são os nossos compromissos com o Senhor. Por que muitos vivem a vida atemorizados, cercados, muitas vezes cheios de problemas? Porque muitas vezes é só desse jeito que fica na presença do Senhor. Eu realizo em média 3 cultos, dependendo da semana, 4 ou 5 cultos. Mas sabe de quantos eu participo? Outros 5 ou 6 cultos. Mas você trabalha aqui, você tem que participar. Não necessariamente, não é esse tipo de participar que eu estou falando. Eu trabalho, mas eu participo recebendo, porque eu preciso. Dias bons e dias maus vêm para todos nós. Se nós não tivermos o conforto do Espírito Santo, estamos perdidos. Se não tirarmos força do Senhor, do Espírito do Senhor, estamos perdidos. Se nos entregarmos às dores, ao desânimo, nós estamos perdidos. Momentos difíceis são desagradáveis, extremamente desagradáveis, o próprio nome sugere, momentos difíceis, e é por isso que você tem que se lançar nele, se jogar nele, a sua rotina tem que girar em torno do Senhor. Eu falo não o que é do meu agrado, eu falo aquilo que o Senhor vai aprovar. Eu não ajo simplesmente conforme as minhas vontades. Entenda que para o Senhor, se você me perguntasse, Deus tem problema em suprir algumas das suas vontades, entregar a você? Não tem, porque biblicamente falando, por diversas vezes ele perguntou, o que você quer que eu lhe faça? Então ele deu a opção das pessoas escolherem naquele momento. Porém, ele nunca vai nos entregar coisas que vão nos afastar dele, coisas que vão custar a nossa família, coisas que vão custar a nossa salvação, coisas que vão custar o nosso tempo com ele. Ele não vai, porque isso é o crucial, é o essencial. Ele vai fazer muito por nós,
Mas existe muito que nós precisamos fazer, é necessário um posicionamento da nossa parte, renúncia, arrependimento, tirar força de onde não temos, porque senão de fato se torna insustentável. E assim, uma coisa pode se tornar insuportável de uma hora para outra. Num dia você está bem, no outro dia você já não está se aguentando, você não está conseguindo levantar da cama. E eu não estou falando por problemas graves de saúde, não é disso que eu estou falando. Estou falando de você não estar bem internamente. Estou falando daquele vazio. Estou falando daquele excesso de preocupação. Tem pais e mães que lutam por filhos que realmente, gente, batalhar por um filho não é fácil. Ainda mais se a gente perdeu o time ao longo da caminhada, se deixamos de plantar algumas coisas que precisávamos plantar, correr atrás do prejuízo, não é simples. Porque chega numa determinada idade que um filho tem o poder de escolher. Ele fica quase que meio dono do nariz, então não tem muito como você impor, não tem muito como você obrigar. Mas você tem que acreditar, você tem que lutar, você tem que bater na tecla, você tem que insistir, você não pode parar. Tem algumas pessoas enfrentando questões judiciais. Gente, a nossa justiça é falha, é terrível. Doutora, qual que é o processo mais antigo que a senhora tem lá no teu escritório? Mais ou menos em tempo. Essa semana ela fez um acordo em relação a um processo que já estava em andamento desde 2007. E o mais antigo é de 97. Você tem noção o que é você estar esperando 30 anos, 40 anos, por uma definição, por uma mudança? É muito tempo. Como que nós vamos nos apoiar na lei de homens? Respeitamos, mas a nossa segurança não está nisso. A justiça, mesmo que dentro de uma medida tente promover uma justiça, a verdadeira justiça, só quem pode trazer a existência é o Senhor. Gente, tem dívidas que param a vida de pessoas, a vida dela acaba, de certa forma. Tem dívidas que quando elas aparecem, tudo trava, ela já não pode fazer nada. E aí ela vive aquela vida limitada, sempre tendo que pôr coisas no nome de outros, ou muitas vezes deixa de adquirir algumas coisas, porque se vier para o nome vai perder. Tem pessoas que não conseguem ter paz por conta disso. Quer ver um negócio? Isso já aconteceu não uma, não duas, não três, não cinco, várias vezes. Pessoas com problema de dívida com agiota. O agiota, quando ele vem e cobra a primeira vez, ele cobra de uma forma. Se ele tiver que cobrar de outras formas, em outros momentos, a forma como ele vai agir, muitas vezes pode custar a nossa vida. Quantas e quantas pessoas já não vieram se refugiar na igreja porque o agiota foi bater lá na porta dela, armado, ameaçando ela, ameaçando tirar a vida dela pelo desespero? Gente, tem batalhas que realmente são difíceis. É difícil de suportar. Tem batalhas que elas cobram muito de nós. Tem pessoas que, às vezes, a batalha dela em tempo não é tão longa, mas ela chega no aspecto físico a envelhecer muito por conta da pressão que ela vive naquele momento. Por isso, nós não podemos demorar em fazer aquilo que é necessário, que é entregar a nossa vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Tem pessoas que foram até a metade do caminho, já entregaram o corpo ao Senhor, mas ainda não entregaram o espírito ao Senhor, a mente ao Senhor. Gente, quando nós falamos do diabo, a atuação do diabo, deixa eu deixar algo muito claro aqui para vocês. Ele não trabalha para te tirar da fé. Ele trabalha para tirar a fé de você. Como assim? Muitas vezes ele não vai te tirar da igreja, para ele é até mais confortável você estar na igreja, mas vivendo muitos enganos. Mas o tempo todo ele vai trabalhar para anular a fé que existe dentro de você.
Então nós podemos estar num lugar de fé, onde conhecemos a verdade, onde a nossa medida de esperança o tempo todo está sendo renovada, as nossas forças estão sendo renovadas, porém lá dentro de mim eu estou seco, não existe fé, não existe um acreditar, a nossa capacidade de acreditar muitas vezes fica suprimida por essa ação. Eu vou ler o versículo 5 de novo, olha o que ele disse: em tempos difíceis, Ele me esconderá. Não sou eu tentar me esconder em muitas coisas, tem gente tentando se esconder, Ele te esconderá. Tem gente tentando evitar algumas coisas, tentando se esconder, Ele te esconderá. Qual que é a diferença de quando eu tento me esconder ou tento esconder algo que me pertence? Em algum momento vão achar. Biblicamente falando, aquele que Deus esconde, nem o diabo encontra. Não procuraram Elias por um tempão? Não acharam Elias. A própria história de Jesus. Ele muito pequeno, quando o pai e a mãe saíram da região onde estavam, não encontraram. Ele nos esconde, temos que parar de tentar nos escondermos e precisamos nos lançar nele, para que ele possa nos esconder. Olha o que diz no versículo 6, assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Assim, eu vou até Ele, eu ouço as orientações dEle, eu vivo na presença dEle, Ele me esconde, dessa forma eu venço os meus inimigos, ou os meus momentos difíceis. Olha o que diz 2 Reis 2:10, Elias respondeu, diga isso comigo por favor, o que você pediu, mais forte, diga isso, o que você pediu, é uma tarefa difícil. Eu gosto muito de destacar que Elias foi um homem incrível, ele realizou feitos extraordinários, porém da boca dele, olha o que saiu, o que você pede é muito difícil. Mesmo os grandes homens podem se deparar com uma realidade em que a resposta será, é difícil demais, não sei se é possível, a partir daqui eu já não posso fazer absolutamente nada. Elias, sendo um grande homem, Eliseu fez um pedido para ele, Elias respondeu, cara, o que você está pedindo é difícil. Talvez, humanamente falando, as orações que você tem feito, os seus pedidos têm sido muito desafiadores. Talvez se você compartilhasse comigo qual tem sido a sua oração, talvez da minha boca sairia, realmente, essa situação é difícil. Essa situação é muito complicada. Mas quando nós falamos do nosso Senhor, do nosso único e suficiente Salvador, a conversa já é completamente diferente. Jeremias 32:27 diz assim, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Você pode se deparar com o médico que vai dizer, realmente o teu problema, o teu caso é grave, é difícil. Mas quando você vai no médico dos médicos, ele diz, existirá algo difícil demais para mim? Quando você vai até um profissional da área financeira, um consultor financeiro, ele vai dizer em alguns momentos, cara, realmente você está num lugar que é difícil sair. Quando nós vamos ao Senhor, existe algo difícil demais para mim? Por mais complicado que seja, mesmo que você tenha chegado num ponto extremamente agudo da tua vida, eu me arrisco a dizer que talvez tenham pessoas aqui nessa manhã, ou aqui ou pela transmissão, vivendo o momento mais difícil da vida, o momento mais complicado, mas para nós existe graus de dificuldade, para o Senhor é tudo a mesma coisa, porque Ele é o Deus de toda a humanidade. Olha como está escrito na King James, eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo
que eu não possa realizar? Olha o quanto isso é incrível. Existe problema que eu não possa dar jeito? Existe alguma coisa que eu não consiga reverter? Existe coração que eu não consiga tocar e mudar? Existe enfermidade que eu não consiga dar um jeito? Existe algum problema? Não existe. Não importa qual seja o tamanho do desafio, a gravidade do problema, o tamanho do inimigo que está diante de mim. Para o Senhor, nada é difícil demais. 2 Coríntios 1, a partir do versículo 8, diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Gente, para um homem como esse estar dizendo isso, um homem que pregou fé, Paulo foi um homem que viveu experiências das mais terríveis, mas tinha uma intimidade que talvez poucos no seu tempo tiveram com o Senhor. Para ele chegar a esse ponto de dizer, chegamos ao ponto de perdermos a esperança na vida, ou seja, não acreditávamos que teria um algo depois, talvez terminasse ali. Era além da capacidade de suportar. Talvez muitos hoje não tenham o espírito de Paulo, mas estejam vivendo um momento em que você está dizendo isso, é mais do que eu possa suportar. Muitas vezes o sentimento é exatamente isso, de que nós não vamos conseguir suportar. De fato, tem batalhas que são extremamente mais difíceis, muito mais complicadas do que outras. Mas do que eu não posso nos esquecer? O que eu não posso me esquecer jamais? Diga isso comigo, por favor. As batalhas mudam. Mais forte, diga isso, as batalhas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Uma batalha pode ser infinitamente mais difícil do que a outra, mas Deus permanece o mesmo. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Vivemos todo esse processo para não confiarmos em nós mesmos, mas para confiarmos no Deus que ressuscita os mortos. Eu adoro como nós temos a capacidade de chegarmos à conclusão de que agora eu estou pronto, agora eu entendi, agora eu cheguei num outro grau de maturidade, agora a minha ficha caiu. E aí começam as novas experiências e nós descobrimos que ainda colocamos a nossa confiança nos lugares errados, ainda não existe uma plenitude de confiança no Senhor. Eu vou falar por mim, eu já tive esse choque de realidade várias vezes. Todas as vezes que eu estava vivendo um momento e vencia ele, e aí eu chegava e dizia assim, agora eu já não sou mais o mesmo, eu entendi tudo. Era só vir a próxima batalha. Aí eu descobri que eu não entendi porcaria nenhuma. Eu entendi que eu ainda sou extremamente raso. Gente, tem experiências que nós vamos viver na vida que está sendo forjado em nós aquilo que é o mais importante, é o nosso relacionamento com o Senhor. Tem experiências que vêm com o propósito. Gente, Deuteronômio 8. Fiz vocês passarem pelo deserto, fiz vocês passarem fome, passaram para saber o que sairia de vocês. Então Deus nunca perdeu o controle de absolutamente nada, mas Ele quer ter o seu coração, a plenitude da sua confiança. Quando nós chegamos à plenitude de confiança no Senhor, não importa quais sejam os rumores que eu ouço, não importa quais sejam as notícias que eu ouço, nada me abala, porque eu sei que a última palavra não vem do A, do B, do C, a última palavra vem dele. O A pode dizer, você vai perder, você vai ficar sem. Se Deus disser, não acabou, não acabou.
O A pode dizer, você vai morrer, fulano de tal vai morrer, não passa de amanhã. Se Deus disser, vai viver mais 15 anos, vai viver mais 30 anos, vai viver então. Por isso nós precisamos, gente, colocar a nossa boca no pó e nele de todo o nosso coração. É se humilhar perante o Senhor, é se lançar nele, é abraçar essa verdade absoluta que é Jesus Cristo. Ao contrário do que muitos acreditam e ensinam que a verdade é relativa, não, é absoluta. O Senhor é a nossa verdade. Ele é o que nós precisamos. Ele pode o que eu tenho consciência. Meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas. A minha esposa, eu não tenho a menor dúvida que ela daria tudo e mais um pouco por mim. A minha irmã, meu cunhado, minha família, minha tia, eu tenho pessoas que me cercam que são incríveis. Mas existem coisas que eles nunca poderão fazer por mim, somente o meu Deus. Tem coisas que mesmo que o sentimento de um pai, de uma mãe seja, eu tiraria do meu filho e colocaria em mim mesmo, não dá. Mas nós temos alguém que já fez isso lá na cruz. Tirou de nós e colocou nele mesmo, foi exatamente o que ele fez. Existe alguém que já pagou um alto preço. Por mais que a vida tenha os seus desafios, a parte fácil ficou conosco, porque a parte mais difícil já foi feita, esse papel já está sendo ocupado por alguém. A nós cabe crermos de todo o nosso coração. Escuta o que eu estou te falando, não é crer de boca, eu já criei de boca. Talvez tenha coisas que eu ainda creio só de boca, talvez eu não tenha chegado no ponto que eu desejo, mas se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, se a Bíblia diz que pela fé nós podemos mover montanhas, se a Bíblia diz que pelo poder que atua em nós, nós temos condições de vencer o poder do inimigo, se a Bíblia diz, se submetam a Deus, resistam ao mal, e Ele fugirá de vós, e não é porque é verdade, é porque é verdade, como está escrito no livro de Romanos, que mentiroso seja o homem, porque verdadeiro é o Senhor. Então que eu encontre engano, e muitas vezes é um engano sincero. Como assim engano sincero? Eu acredito mesmo que é dessa forma, eu acredito que é real, eu acredito que eu tenha. Mas segundo a minha percepção, não segundo a percepção do Senhor. Muitas vezes perante a percepção do Senhor, Ele vai revelar a nós, filho, você não acredita tanto assim. Se lembram do cego de Betsaida? O Senhor primeiro tirou ele de um lugar de incredulidade. Olha como são as coisas. Deus não é Deus em todos os lugares? A Bíblia não fala que Ele é Deus de perto, Deus de longe? Nós não acreditamos na onipotência, na onisciência, na onipresença dEle? Ele não tem poder em todos os lugares? No céu, em cima nos céus e embaixo na terra? Mas tem um lugar que o Senhor não pode operar, que é no lugar de incredulidade. É o único lugar que Ele não pode operar. Primeiro o Senhor tirou aquele homem do lugar de incredulidade, e Ele disse, não volte para lá. Gente, essa oscilação, esse cochear entre fé e incredulidade precisa morrer. Essa instabilidade, muitas vezes a instabilidade emocional, revela o quê? Raízes de incredulidade. Porque convenhamos, se a gente sabe que algo é real, que o Senhor não vai falhar, que o poder dEle é único, então nós não temos o porquê de perdermos a confiança. Eu confesso que, Jesus Cristo, Ele é o super trunfo da Bíblia. O segundo personagem que eu mais gosto na Bíblia é José. Por quê? Se assemelha muito à história de Jesus Cristo. Eu tenho uma empatia por Davi violenta. A história dele é inspiradora. Daniel é um negócio de doido. Mas todas as vezes que eu medito no livro de Daniel, na história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu me sinto muito constrangido. Por quê? Gente, só quem tem uma confiança inabalável fica do jeito que eles ficaram perante a possibilidade de serem jogados dentro de uma fornalha. Meu Senhor vai me livrar. E mesmo que não livre, não vamos nos curvar. E assim, bem. Quantos de nós, quando algo acontece, a começar por mim, é choro no quarto, é choro no carro,
é choro tomando banho, é choro disso. Aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor vai nos livrar. E é isso aí. E Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Se Ele não quiser fazer, a gente continua aqui firmes e fortes. Olha o que diz no versículo 10. Vamos juntos, leiam comigo por favor. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Eles quase perderam, eles chegaram ao ponto de perder a esperança da vida. E a declaração seguinte é: Ele nos livrou e continuará nos livrando. Quem aqui pode levantar as mãos e dizer: eu já vivi uma experiência com o Senhor em que Ele, ou Ele deu um livramento, ou Ele deu uma provisão, ou Ele me guardou, algo incrível aconteceu em um momento muito, inesperado. Levanta as mãos, por favor. A tua expressão é essa: Ele me livrou, e Ele vai continuar livrando agora. Ele me guardou lá atrás, Ele vai continuar guardando agora. Lá atrás Ele fez algo que naquela época, para mim, era impossível, mas Ele fez. Agora no impossível desse momento, Ele vai fazer de novo. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Olha por que nós precisamos estar juntos. Gente, dependendo da tua personalidade, você pode ser o tipo de pessoa que gosta de sofrer calado e sozinho. Eu não gosto muito de expor. Eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro sofrer no anonimato. Mas tem horas que isso aqui vai ser um divisor de águas. Uns orando pelos outros. Uns orando com os outros. Juntos dividindo o fardo. Pode reparar, dependendo do ambiente que você está, se você está num ambiente de fé, aquilo vai mexendo com você, você vai se sentindo melhor, você vai se levantando, você vai tirando forças de onde você não tem. Pelas intercessões de muitos, pela minha, pela sua, entre nós, em favor de pessoas que amamos, Deus pode fazer tantas coisas, tantas coisas. A mulher do fluxo de sangue não conseguiu vencer a doença sozinha. O paralítico do tanque de Betesda não conseguiu vencer o seu problema sozinho. O povo de Israel não conseguiu vencer Faraó sozinho. Gideão não conseguiu vencer os midianitas sozinhos. Sozinhos. Diga isso comigo, por favor. Sozinho, eu não posso nada. Com o Senhor, tudo é possível. Sozinhos, eles não conseguiram. Paulo chegou no limite, do limite, do limite, mas o Senhor concedeu grande livramento. Se coloquem de pé todos, por favor. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. O que estava acontecendo naquele momento? Um enterro. Vamos lá. Acabou a história daquele menino. Aquela era uma dor que a mãe teria que carregar para o resto da vida. Detalhe, era uma viúva, não é? Então ela já tinha sofrido uma perda antes. Estava sofrendo uma outra perda. Olha o detalhe que a senhora citou, filho único. Talvez naquele momento o filho fosse a única companhia, fosse a vida dela, se dividisse entre ela e o filho. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto,
Isso é incrível. Diga isso comigo, por favor. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. O Senhor deu jeito até em uma situação que estava morta, perdida. Estava morto. Talvez o teu problema de cara, o momento que você vive, não chegou nesse ponto, algo morreu de fato. Mas talvez está muito pertinho. Está naquele limiar assim. Não falta muita coisa para o pior acontecer. Mas até no pior, para o pior, uma situação terrível, o Senhor teve o poder para mudar. Entendem porque tem uma expressão que a gente fala, que ela parece ser uma expressão motivacional, mas não é. Ela só reflete o tipo de fé que nós professamos, manifestamos. Sabe aquela expressão? As pessoas não perdem, elas desistem. Tem muita gente que tem um questionamento interno, e você não precisa me dizer se é você, não acreditam muito nisso. Mas gente, essa situação é uma situação perdida. Mas enquanto houver Jesus Cristo na situação, há esperança. Não sei qual é a dor que você está vivendo, mas há esperança. E é por isso que nós chamamos vocês para orarmos juntos. Não estou falando que é fácil, não é fácil bater no peito e falar assim, vou encarar de frente, não é. Não é. Inclusive para nós. Existem batalhas e batalhas, tem batalhas que cobram um pouco mais de nós. Mas se eu estiver disposto a fazer o que está ao meu alcance, o resto que eu não consigo fazer, Deus faz. Pode ir para Coríntios, mas pode ir direto para... Não, pode seguir normal, na NVI. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos, diga isso comigo por favor, nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Eles quem? Sofrimentos leves e momentâneos. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. Tem traduções que dizem assim, o que se vê é passageiro, o que eu estou vendo agora vai passar, o que está acontecendo agora vai passar, mas o que não se vê é eterno. Na Viva diz assim, estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos, diga isso, e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu, que ainda nós não vimos. As aflições, diga isso comigo por favor, as aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras, o que está escrito? Feche os seus olhos, por favor. Preste muita atenção no que eu vou dizer, mas com os seus olhos fechados, mas com o seu espírito muito atento. As circunstâncias, elas param pessoas, elas não param a Deus. Uma circunstância negativa pode te travar, mas ela não trava Deus. Uma circunstância negativa pode tirar alguma coisa de você, mas as circunstâncias não podem tirar nada do nosso Deus. Já havia passado do tempo de Sara gerar filhos, mesmo assim, ela veio a gerar.
Lázaro já estava morto há 4 dias, mas mesmo assim reviveu. A nação de Israel estava cercada, e mesmo assim o Senhor abriu uma grande porta para que eles pudessem passar, pisando em terra seca. A tempestade era muito forte, mas o Senhor a acalmou. A viúva iria perder os seus filhos por causa das dívidas, mas todas elas foram pagas de uma forma sobrenatural. Em uma terra tomada por crise e por fome, mesmo assim o Senhor interveio em favor de Isaac e fez com que ele tivesse colheitas surpreendentes. Então creia, a despeito de qualquer coisa. Antes de eu orar por você, eu gostaria que você começasse a orar ao Senhor, pedindo ajuda a Ele. É a Ele que você tem que clamar, é a Ele que você tem que se prostrar, é a Ele que você tem que se lançar, é na presença dEle que você tem que chorar. Então diga a Ele: meu Pai, está difícil, Senhor, está difícil, está complicado, mas eu não vou parar, eu não vou me entregar. Esse é o momento que você tem que abrir o seu coração para Ele. O que mais te aflige hoje? O que causa mais dor em você? O que tem sido o motivo das suas lágrimas? O que tem provocado em você preocupação, ansiedade? O teu corpo está sentindo, está mandando sinais. Você percebe que talvez até uma queda de cabelo está acontecendo, a tua pele está ficando um pouquinho inferior, as unhas estão se enfraquecendo, e muitas vezes é fruto de uma preocupação que te acompanha. Se está complicado, diga a Ele. Se a tua luta é difícil demais, diga a Ele. Se você está passando por momentos de angústia, diga a Ele. Não alimente o tamanho do problema, mas apresente e lance todas as suas ansiedades no Senhor. Diga a Ele: meu Pai, sozinho não dá. Senhor, sozinho não dá. Senhor, já tentei, eu já estou tentando, já tem anos, não dá. Se não for o Senhor, não é possível. Não dá, eu não posso, eu não dou conta, eu não tenho o que é necessário, eu tenho o Senhor, somente isso. Meu Pai, o meu conhecimento Ele não pode me ajudar, o meu dinheiro Ele não pode me ajudar, as minhas experiências não podem me ajudar. A única coisa capaz de me ajudar é a força que vem do alto, não por força, não por violência. Talvez essa seja a lição que você precisa aprender, fruto deste momento de dor que você está vivendo. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do meu Espírito. Não é por força, não é por violência, é pelo poder do meu Espírito. Não é por força, não é por violência, não é pelo natural, não é pelo poder do meu Espírito. Então diga isso a Ele: meu Pai, eu sei que o que passa pelos homens, Ele não passa por mim. O que homens não podem fazer, o Senhor pode fazer. Meu Pai, as circunstâncias param pessoas, mas elas não têm o poder para parar o Senhor. Elas não podem parar o Senhor. Faraó, ele não teve o poder para impedir o livramento da nação de Israel por parte do Senhor. Lázaro, cheirar mal, não teve o poder para impedir que o Senhor Jesus dissesse naquele momento: morto, saia para fora. Aquela viúva, ela estava indo enterrar o seu filho, mas o Senhor disse a ela: não chore. Hoje Ele diz para você: não chore, não chore, não chore, não chore. Ele é a reversão para o irreversível. Ele reverte o irreversível. Ele muda o que parece não ter mudança. Ele dá jeito em tudo aquilo que não tem jeito. Naturalmente falando, a história daquele menino tinha acabado, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Creia nisso, creia no que Ele pode fazer, creia que Ele não falha, creia que Ele continua atuando com 100% do seu poder. Creia nisso. Eu vou orar por você. Santo Deus de Israel, Senhor, como o salmista mesmo disse, ele pediu uma coisa: que ele pudesse estar no templo do Senhor, na casa do Senhor todos os dias, porque ali ele ia experimentar da tua presença.
ali ele iria receber orientações, ali em tempos difíceis o Senhor o esconderia, e assim o Senhor daria vitória sobre todos os inimigos. Senhor, eu me levanto como intercessor, eu me levanto, meu Pai, como alguém que ora pela tua igreja. Eu não sei qual é a aflição do seu povo, mas eu acredito, meu Pai, que não existe nada perdido para o Senhor, não existe absolutamente nada. Meu Pai, se tem pais clamando pelos filhos, e os filhos estão perdidos, ou seja, qual for a batalha com os filhos, meu Pai, eu peço, visite esses filhos com grande poder, visite essa família de uma forma extraordinária, visite, meu Pai, vai promovendo mudanças. Meu Pai, eu acredito no poder da oração. Nós não estamos aqui reclamando, murmurando, nos questionando, muito pelo contrário, nós estamos aqui nos levantando em fé e força. Eu oro declarando, essa família que está sendo atormentada pelo mal, ela será alcançada pela misericórdia do Senhor. Eu declaro pela fé, você pai, mãe, que se preocupava com os filhos, não se preocupe, apenas confie que o Senhor vai fazer, confie que Ele vai dar livramento, confie que Ele vai salvar, confie que Ele vai restaurar. Se você tem algum problema de saúde, Senhor, por mais tecnológica que seja a medicina de hoje, por mais avançada que seja, tem um lugar na saúde dela que só o Senhor tem acesso. Meu Pai, tem células, tem lugares, tem caminhos que só o Senhor pode alcançar. Então eu peço, meu Pai, vai passando com teu sangue sobre a vida dela. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua saúde. Eu declaro, seja livre dessa enfermidade agora, seja livre daquilo que te escravizava agora, seja livre agora, em nome de Jesus eu declaro, você está livre, curado, liberto desse problema. Essa batalha é uma batalha vencida, essa batalha é uma batalha superada. Eu declaro, seja curada agora, seja liberta agora, seja transformada agora, seja qual for a tua aflição. Eu declaro, o que está morto voltará a viver, o que está morto voltará a viver, o que está morto voltará a viver. O que deu errado, dessa vez vai dar certo. Em nome de Jesus eu declaro, o que deu errado antes, vai dar certo na próxima vez. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. Eu creio no mundo espiritual, a sentença de vitória, ela foi liberada. O Senhor não falha. Eu creio que o Senhor se levanta do teu santo trono, e quando o Senhor se levanta, todas as coisas se curvam perante o teu poder. Essa batalha é difícil, receba força para encará-la de frente, receba força, seja renovada agora, seja renovada agora. Você que estava sem fé, você que estava sem esperança, seja renovada agora, seja renovada agora, seja fortalecido agora. Você que estava fraco, abatido, angustiado, se veja livre disso agora. Senhor, se existe algum mal, se existe alguma influência minando as forças dela, se dardos inflamados têm sido jogados contra a mente dela, você tem roubado a paz dela, influências negativas que têm colocado angústia no coração dessa pessoa, espírito que tem promovido dor, sofrimento, vergonha, desânimo, humilhação, eu repreendo você da vida dela agora. Você que possa estar escondido lá na casa dela, influências negativas que podem estar escondidas lá na empresa dela, lá no carro dela, só minando, roubando energia, roubando fôlego, colocando dor, aumentando o peso, eu repreendo, eu ordeno agora, vai desalojando agora, casta de demônios, potestade de demônios, falange de demônios, espírito de olho gordo, inveja, palavras malditas, orações contrárias, toda carga, influências negativas, toda e qualquer
cilada, todo preparo maligno, problema de ordem espiritual, toda influência demoníaca, toda investida maligna, eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Senhor, nós não focamos naquilo que nós vemos agora, porque é transitório. Diga isso no seu lugar. Qual é a batalha que você está vivendo? Qual é o momento difícil que você está vivendo? E você vai dizer: o meu foco não está nisso, porque isso, você vai falar, é transitório, isso é passageiro. Esse momento que eu estou vivendo na minha saúde é passageiro. Esse momento familiar, ele é passageiro. Esse momento difícil, esse momento de dor, ele é passageiro. Ele é passageiro, ele é passageiro. Ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar. Eu creio, ele é passageiro, ele é passageiro, ele vai passar, ele vai passar. Foque-se naquilo que você não vê ainda. Pela fé enxergue. Você é livre desse momento. Se veja tendo uma paz que você perdeu há muito tempo. Se veja com o seu milagre nas tuas mãos. Se veja restaurado, transformado naquele lugar que um dia você tanto desejou, sonhou, aquilo que foi objeto de desejo na sua vida. Se veja vivendo isso. O nosso foco tem que estar nisso. É nisso, porque Ele não vai falhar. Olhe para cá um instante, por favor. Salmo 119, versículo 81. Minha alma está triste, sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, continuo a confiar na sua palavra. Estou abatido, estou preocupado, mas eu continuo a confiar na sua palavra. Salmo 37, 17, porque a força dos maus será quebrada, mas o Senhor sustentará os justos com a sua força. Diga isso: eu serei sustentado pelo meu Senhor. Então o que parece que você não vai aguentar, você vai aguentar, Ele vai te sustentar. Na época das dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. Diga isso: nas minhas dificuldades, eu não ficarei sem ajuda. De novo, diga isso: nas minhas dificuldades, eu não ficarei sem ajuda. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual pode se confiar no dia da angústia. Na hora ele diz assim: é um socorro infalível nos tempos de angústia. Ou seja, diga isso: o meu Deus não vai falhar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Na sua aflição, Salmo 107, clamaram ao Senhor. Você na aflição clamou ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Diga isso: Deus já me tirou dessa tribulação. Diga isso com mais força: Deus já me tirou dessa tribulação. Diga isso: na minha aflição, eu clamei, e o Senhor me tirou da minha tribulação. Na mensagem diz assim: então no seu desespero, clamaram ao Eterno, e Ele os livrou na hora exata. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Salmo 86, versículo 8 diz assim: ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. É por isso que nós precisamos confiar nele. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Ninguém. O melhor médico do mundo não é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. O melhor advogado do mundo não é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. O melhor ser humano do mundo não é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. O Senhor dá a ordem,
e um grande exército traz boas notícias. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pelo teu povo. Eu oro, meu Pai, para que hoje ela saia daqui dessa reunião, além de mais leve, que ela saia daqui com uma convicção de que o Senhor não vai falhar, que ela saia daqui certa que o Senhor está agindo em favor dela, que ela saia daqui convicta que o Senhor é Deus de milagres, não é Deus que fez lá atrás, é Deus que faz e fará eternamente, é o Deus único e incomparável. Eu oro para que esses momentos difíceis passem, eu oro para que esses momentos difíceis passem. Eu declaro pela fé, os seus momentos difíceis vão passar, e eles vão dar lugar a notícias que vão chegar, notícias incríveis, que vão trazer alegrias, que vão trazer resultados extraordinários para vocês. Eu os abençoo, eu abençoo vocês que nos acompanham por essa transmissão, eu declaro assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus, amém e graças.